A lembrança é eu vendo umas luzes muito fortes vindo do quintal, iluminando. O quarto tinha cortina, mas a cortina era meio translúcida. Eu tenho uma lembrança muito vívida, né, na minha mente, né? De quando eu tinha por volta de 2 anos e meio, por aí. E é difícil a gente ter lembrança dessa época, né? Porque a gente vai ficando velho, vai virando meio que um blur ali na memória, né? Mas eu tenho essa lembrança vívida e é até complicado porque às vezes parece que foi um sonho ou que não aconteceu, né? Ou alguma coisa da minha cabeça, da minha imaginação. Mas é uma lembrança que parece que foi ontem, assim, eu consigo lembrar os detalhes, assim, como se eu tivesse visto um filme que tenha me marcado. Eu morava em Guarulhos com meus pais. Eu nasci em Petrópolis, né? Sou do Rio de Janeiro, de Petrópolis, interior do Rio. E aí a gente morava em Guarulhos, porque quando eu nasci, meu pai conseguiu um emprego em São Paulo. E a gente se mudou para lá, eu era bebê de colo, né? Era recém-nascido. E aí a lembrança que eu tenho, eu morava numa casa em Guarulhos, numa rua chamada Alameda Aida. Eu lembro do nome da rua, eu estava até falando isso com um amigo meu hoje, porque eu até achei a casa no Google Maps, inclusive. A mesma casa? Essa casa que eu morei. Eu até achei lá procurando no Google Maps, eu vou explicar por que que eu consegui achar. E aí eu até mandei pro meu pai, falei, essa casa aqui que a gente morou? Ele falou, foi. E aí ele confirmou, né? E eu lembro da rua, porque quando eu era criança a gente ia fazer compra no mercado e na volta a gente pegava táxi e minha mãe dava o nome da rua. Então o nome da rua ficou na minha cabeça também. E aí eu consegui achar, eu lembrava que tinha uma igrejinha, era uma rua que no final dela tinha uma rotatória com uma pracinha pequenininha no meio e tinha uma igreja. A igreja é bem peculiar, inclusive. E aí, se quiser, a gente pode mostrar também no Google Maps. Pô, E show. aí, essa casa era uma casa de beira de rua, né? Ela tinha um portão e uma grade assim na saída. Tinha uma moradia logo na frente e a casa que eu morava era nos fundos. Então, pra gente entrar em casa, tinha que passar pelo quintal do vizinho, né? E aí tinha um quintal, a casa. E aí a minha lembrança era eu acordando de madrugada. Eu não sei o horário, na época eu não sabia ver a hora. Mas eu acredito que tenha sido aí por volta de 3 da manhã, por aí. E a minha lembrança é eu olhar para a janela do quarto, porque eu dormia no quarto dos meus pais num berço. E os meus pais dormiam na cama de casal do lado do berço. Né? E o meu berço ficava do lado oposto da janela do quarto. E a lembrança é eu vendo umas luzes muito fortes vindo do quintal, iluminando. O quarto tinha cortina, mas a cortina era meio translúcida. E aí eu conseguia ver, era uma luz intensa, muito forte. E tinha uma melodia tocando, que eu não me lembro da melodia também. E às vezes essas luzes ficavam coloridas, elas iam mudando de cor. E aí E, eu lembro de eu em pé no berço, vendo essas luzes vindo de fora, e eu via a silhueta dos meus pais dormindo, porque o quarto estava todo escuro, e a luz vinha de fora e iluminava, assim, eu via o contorno dos meus pais dormindo, assim, na cama deles, né? E eu fiquei um tempão ali olhando, observando essas luzes, e depois elas apagaram e foram embora. Essa é a lembrança que eu tenho aí. e essa memória que você tem, ela sempre te acompanhou ou em algum momento ela voltou? Você conseguiu resgatar, sabe? Tipo, uma coisa que estava ali guardada e você não acessava, e de repente. Cara, sempre me acompanhou, desde pequeno. É, é estranho, né? Eu realmente não sei, cara. Eu até comentei esse, essa lembrança com o Carlos Machado, que é ufólogo, e ele até sugeriu fazer uma regressão para tentar ver o que pode ter sido, né? Pois Se é, aconteceu algo a mais ali, porque eu era muito pequeno, eu acredito que eu tinha aí menos de 3 anos de idade. Dormi em berço ainda, né? pois é. E que doido, né, cara? Porque 20 anos depois, né, que você tem 23, É, 20 anos depois, tô brincando, alguns anos depois, você ser tão influenciado pelo tema, né? Não sei se por causa desse episódio, de forma indireta, ou como o sim, Carlos aí citou, talvez de uma forma mais direta ainda, né? sim. Eu tenho algumas memórias dessa época, né? Outras memórias normais da infância, né? Mas elas não têm muita clareza, obviamente. É tipo um borrado. Uhum. E eu consigo lembrar, sim, mas essa especificamente é bem vívida.
Eu consigo visualizar, cara, o que eu tava vendo na época, assim, com detalhes. Que doido. Eu sempre achei estranho, cara, porque, como eu falei, a gente não tem tanta nitidez de memória dessa época, né? Da Não. primeira infância ali. E sobre formato, assim, você conseguiu identificar alguma coisa desse avistamento? Não, não, não porque eu só conseguia ver as luzes, né? Eram luzes Se fossem fortes, ao não dava redor? pra. Ela ficava, ela se mexia, e as coloridas se mexiam de uma forma como se elas estivessem circulando Uhum, ali no quintal. uhum. Então Mas, ela sem sumia e essa- aparecia. Oi? mas essas luzes faziam parte do mesmo objeto, ou não? Eram luzes Eu que. não sei dizer. Eu não sei Ah, nem se tinha objeto, porque não é, deu pra ver, né? é. É, eu via só as luzes e ouvia essa melodia que eu não me lembro, eu não consigo me lembrar. Mas era uma melodia meio videogame de 8 bits, sabe? Aham. Tipo, Atari. tipo do caminhão do gás, sacou? Eu não sei se Aham. aí em Cláudio tem. Não, mas É eu tipo, morei em São Paulo, eu tô ligado. Meio sinistro, então, né, cara? é, foi esquisito, cara. Aquele Eu- toquezinho ali antes de gritar, olha o gás, é, sei lá, meio mórbido. Pelo menos o de é, São Paulo, né? pois é. Posso até mostrar onde foi essa casa aí. Vamos lá. Aí. Beleza. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bom, isso aqui é Guarulhos, né? É um lugar chamado Vila Gopoúva. Na época, pelo que eu me lembro, não tinha tanta casa assim, né? Uhum. E eu lembro que atrás da casa que eu morava tinha um terreno baldio, né? Com mato. Era mato, praticamente. Atrás e do lado. A casa era essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o bonequinho. A casa era essa aqui, a entrada. Uhum. Essa casa da frente era dos vizinhos que eu mencionei. E a casa que eu morava era essa aqui atrás. E aí, esse corredor aqui nos fundos é o quintal, né? Uhum. Ele não era tão grande. E aqui era um muro e do outro lado era mato. Não tinha essas construções aqui, né? Sim. É, também muito tempo, né, cara? Tem muito tempo. Tem essa árvore aí? Isso foi final da década de 70, cara. Tinha essa árvore. Eu lembro da árvore. Quer dizer, eu não sei se é essa aqui especificamente, né? Mas eu É. lembro que tinha árvore sim. Essa árvore aqui parece ser jovem, né? Não sei se. Não, eu digo essa da frente aí do passeio. Essa, essa aqui tinha. Você sabe o que que é passeio, cara? É calçada? Isso. Aqui em Minas a gente fala passeio. Aqui era a igreja que eu mencionei, né? Ela é até meio esquisita, né, Ah, cara? que Meio doido, cara. diferenciada. Bonita a igreja, hein? É Diferente. bonita, é a igreja do Astacheran. É, bem isso. Cara, é uma igreja bem peculiar, né? Demais. Não, muito bonito. Não conhecia, não conheço, na verdade, nada próximo disso. Pois Mas é. aí o seu quarto estava lá na lateral, então você avistou para o que Sim, seria um lote ali do lado, né? isso aí. Eu acredito que se pousou alguma coisa ali, eu realmente não sei dizer o que que era, se era ufológico, espírito, não sei dizer. Mas eu acredito que se foi algo ufológico e tinha algum objeto ali, deve ter pousado do lado, né? Nesse terreno que tinha ali. Porque eu Sim. lembro que na época não tinha casa. E era até bizarro porque tinha muito problema de bicho nessa casa. Às vezes entrava cobra no quintal, Que né? doido. Então, pra galera que me conhece aí, é nessa época que eu comia tatu bola. É. Vitamina S, sujeira. E você consegue lembrar da emoção que você sentiu ali naquele momento ou não? Você lembra mais Lembro, uma mas não lembrança? eu sentia uma calma muito grande, assim. Eu tava Calma. muito. Eu fiquei meio que. Não foi transe, mas eu lembro que eu fiquei meio hipnotizado pelas luzes. Assim, eu fiquei muito tempo olhando as luzes. Ou Muito pela tempo. música, né? E aí eu lembro que depois de um tempo eu não lembro se eu dormi. E aí
Tem um corte no filme aí que eu não lembro o que aconteceu. Só sei que eu acordei no dia seguinte. Você tem mais episódios de avistamentos que envolvem música, assim? Melodia? Não, pelo menos não que eu me lembre, né?